Olá, aqui é o Showtime 112. Em abril de 1917, os aliados lançaram uma ofensiva chamada Ofensiva Nivelle, nomeada em homenagem ao general francês Robert Nivelle, que defendeu a ideia. Ela foi concebida como um ataque coordenado das forças britânicas em Arras e das forças francesas em Chaumont-des-Dames, com o seu objetivo de romper as linhas alemãs com a ajuda de um intenso bombardeio de artilharia e tanques. A ofensiva contaria com o apoio aéreo dos dois países, em uma campanha mais complexa que as anteriores. Mas, como outras grandes ofensivas na frente ocidental, esta também fracassou. Os serviços aéreos aliados, especialmente o Corpo Real de Aviação Britânico, tiveram grandes baixas. Tão marcantes que abril de 1917 ficou conhecido como Abril Sangrento. Neste vídeo, analisaremos as razões desse resultado. Mas primeiro, vamos discutir o tipo de campanha esperada pelo Royal Flying Corps e pela aeronáutica militar francesa durante a ofensiva Nivelle. Quando pensamos na guerra aérea da Primeira Guerra Mundial, geralmente imaginamos duelos de caças, suas vitórias em combates aéreos. No entanto, os caças não eram o tipo de aeronave mais importante na Grande Guerra. Sua principal função era permitir operações de outra aeronave, que apoiava a arma mais poderosa da guerra. A artilharia causou mais de 80% das baixas no conflito, e sem seu poder, a infantaria não tinha esperança de romper as linhas defensivas do inimigo. No entanto, a artilharia era cega e não podia operar de forma eficaz sem olhos no céu. Balões de observação eram usados, mas aviões de reconhecimento e observação eram mais eficazes para localizar alvos e direcionar o fogo da artilharia. Na maioria dos casos, eram biplanos monomotores de 2 lugares. Avanços tecnológicos possibilitaram criar transmissores de rádio leves para essas aeronaves. O observador no banco traseiro podia usá-los para enviar mensagens curtas em código Morse, relatando rapidamente alvos valiosos ou corrigindo o fogo de artilharia. Naturalmente, esses aviões eram alvos principais de caças inimigos e costumavam voar sob forte escolta. Além da proteção direta, outra missão que permitia aos aviões de observação de artilharia cumprir seu papel era o envio de grandes patrulhas de caças bem atrás das linhas inimigas. A estratégia escolhida pelos aliados buscava engajar e destruir os caças alemães por meio da superioridade numérica. Os alemães, por outro lado, geralmente permaneciam do seu lado da linha de frente e raramente se aventuravam além dela. Além dos caças, aviões de reconhecimento e de observação de artilharia, também havia bombardeiros, embora seu impacto na guerra fosse mínimo no início de 1917. Vamos agora analisar as capacidades dos 3 principais serviços aéreos envolvidos na ofensiva de Nivelle. O Corpo Real de Aviação Britânico tinha 57 esquadrões com 18 aeronaves cada na frente ocidental. 11 esquadrões pertenciam ao Serviço Aéreo da Marinha Real, mas voavam sob o comando operacional do Corpo Real de Aviação de Caça. O desenvolvimento avançou rápido, com novos modelos ficando obsoletos à medida que o outro lado lançava aeronaves melhores. Os aliados geralmente mantinham superioridade numérica, mas a superioridade qualitativa alternava periodicamente de um lado para o outro. Infelizmente, para as potências da Entente, o início de 1917 foi um período em que a vantagem estava com a Alemanha. As unidades do Royal Flying Corps, na ofensiva de Nivelle, usavam vários modelos obsoletos, como o Airco de Havilland II. Este biplano, Pusher, criado por Geoffrey de Havilland, entrou em serviço em fevereiro de 1916. Ele ajudou a pôr fim ao período de dominação alemã, chamado Terror dos Fokker, mas no fim daquele ano tinha poucas chances contra caças alemães mais modernos. Ele foi operado pelo esquadrão número 32, outro modelo semelhante, o Royal Aircraft Factory Farman Experimental,
2 foi operado por 5 esquadrões. Na frente de Arras, sua configuração de empurrador eliminou a necessidade de uma metralhadora sincronizada. Esta aeronave de 2 lugares já estava obsoleta como caça e era usada como bombardeiro noturno. Em vez disso, durante a maior parte da guerra, os britânicos dependeram da indústria francesa para reforçar sua produção e operar vários modelos franceses. Caças Newport foram pilotados por 4 esquadrões britânicos durante a ofensiva Nivelle. Embora muito mais avançada do que os tipos mencionados anteriormente, a nova força ainda ficava atrás dos caças alemães em velocidade, manobrabilidade e poder de fogo. Porém, pilotados com habilidade, ainda permaneciam no combate. O comando do Corpo Real de Aviação estava ciente de sua inferioridade técnica e começou a introduzir novos modelos no início de 1917. Embora poucos estivessem prontos a tempo para a geofensiva, um esquadrão estava em transição para o SPAD-7 obtido dos franceses. Esse caça robusto podia atingir 193 km por hora em voo nivelado e tinha excelentes características de mergulho, mas era pouco armado, carregando apenas uma metralhadora. Os britânicos fabricaram 220 dessas aeronaves antes de trocar para seus próprios modelos de desempenho parecido. Outro modelo moderno lançado antes da ofensiva de Nivelle foi o caça Bristol F-2, chamado Bristol Fighter. Esse avião de 2 lugares era potente para combates de manobra com caças inimigos e ainda contava com proteção extra do artilheiro traseiro. O melhor caça britânico a entrar em combate nessa campanha foi o Royal Aircraft Factory Scout Experimental. 5. Foram produzidas mais de 5.000 dessas excelentes aeronaves, mas só o famoso esquadrão número 56 participou da ofensiva. E somente a partir do final de abril, o Serviço Aéreo da Marinha Real operou modelos específicos, como o Sopwith Pup, um biplano altamente manobrável. Um de seus esquadrões na frente de Arras voava com o Sopwith Triplane. Projeto tão respeitado pelos alemães que muitas fontes o apontam como inspiração direta do famoso Fokker. Doutor, As aeronaves de observação britânicas eram talvez ainda mais obsoletas que os caças. A maioria dos esquadrões de observação ainda operava o BE-2, um modelo cuja primeira variante voou em 1912. Ele só alcançava 120 km/h e tinha uma manobrabilidade muito limitada. O mais novo R-8 oferecia desempenho superior, mas apenas 2 esquadrões operavam esse modelo durante a ofensiva de Nivelle. O maior problema para os britânicos era o baixo treinamento de suas tripulações aéreas. O Royal Flying Corps expandiu muito, recebendo apenas treinamento básico. Substituição. Os pilotos eram frequentemente enviados para unidades de linha de frente com apenas 35 horas de voo. Os padrões de treinamento alemães e franceses eram muito mais rigorosos. Nenhum piloto era permitido em combate sem pelo menos o dobro de horas de voo. O Serviço Aéreo Francês, a Aeronáutica Militar, operava cerca de 2.000 aeronaves na frente ocidental no início da primavera de 1917. Dessas, 200 estavam designadas para a defesa de Paris. Cerca de 200 eram bombardeiros pesados para atacar centros industriais alemães, 1.000 de reconhecimento e observação e cerca de 600 caças monopostos. No total, aproximadamente 800 aeronaves foram destinadas para apoiar a ofensiva de Nivelle. Os esquadrões franceses, chamados escadrilles, eram menores que os britânicos e geralmente tinham 10 aeronaves cada. A doutrina de combate dos caças franceses na época também era de natureza ofensiva. Defendia enviar grandes formações com 20 ou mais aeronaves ao espaço aéreo alemão para engajar e destruir caças inimigos pela superioridade numérica. No entanto, a estratégia falhou
pois os pilotos alemães ignoravam as grandes formações e focavam em atacar aviões de observação franceses. A aviação de caça francesa, assim como a britânica, operava em grande parte aeronaves inferiores às da Alemanha, embora a disparidade fosse menos severa. A maioria dos esquadrões voava com os novos Borg 17 e 23. Esses modelos eram rápidos e ágeis, mas tinham pouco poder de fogo. A França havia começado a introduzir o superior SPED 7 armado com uma metralhadora sincronizada. Um total de 268 foram entregues em fevereiro, com mais unidades chegando antes e durante a ofensiva. Com os padrões de treinamento franceses similares aos da Alemanha, o SPAD 7 e até as forças mais antigas ofereceram forte oposição. Para os pilotos alemães, a situação nas unidades de observação francesas era muito pior. Muitos ainda operavam o Farman F-40 de 1915, que só podia atingir 135 km por hora. Os esquadrões de reconhecimento usavam o Caudron G4 bimotor, projetado como bombardeiro, mas já obsoleto em 1917 com 153 km por hora de velocidade máxima e baixa manobrabilidade. Os franceses também usavam modelos estrangeiros, como o Sopwith Quincy Strutter britânico, fabricado sob licença na França e empregado como aeronave de observação. Mais de 600 foram construídos, mas poucos chegaram às unidades operacionais até a primavera de 1917. O serviço aéreo alemão foi reorganizado na Luftstreitkräfte em outubro de 1916, passando por uma preparação completa para as batalhas de 1917. Em abril de 1917, operavam 81 Artillerieflieger, Abteilungen voos de aviação de artilharia com 6 aviões cada, além de 27 unidades especializadas em observação e reconhecimento fotográfico. As forças de caça foram organizadas em 37 esquadrões de caça Jagdstaffeln, ou Jastas, com força nominal de 12 aviões cada. Além disso, existiam 30 esquadrões Schutzstaffel, ou Schustas, com 6 aeronaves cada, responsáveis por proteger os aviões de observação. No total, a força alemã na frente ocidental na primavera de 1917 somava cerca de 1.600 aeronaves. Mais da metade eram aeronaves de reconhecimento e observação de 2 lugares. As 30 Schutzstaffel eram cerca de 10% do total e os caças monopostos, pouco menos de 30%. A Luftstreitkräfte também reforçava sua força de bombardeiros, com cerca de 100 bimotores e alguns quadrimotores. Com menos aeronaves que a Entente, o serviço aéreo alemão adotou uma estratégia defensiva, ficando majoritariamente atrás de suas próprias linhas. Essa abordagem tinha várias vantagens. Permitia resgatar facilmente aviadores abatidos. As reivindicações de vitória podiam ser confirmadas. As menções anteriores à inferioridade dos aliados referiam-se principalmente à série de caças biplanos Albatros alemães. O Albatros D1 foi lançado em agosto de 1916 e superava todas as aeronaves aliadas da época. Ele logo foi substituído pelo D2 e depois pelo D3, que surgiu em dezembro de 1916. Apesar de algumas falhas estruturais, como a tendência da asa inferior a rachar, o D3 oferecia desempenho e poder de fogo superiores a quase todos os tipos aliados encontrados durante a ofensiva Nivelle. Ele se tornou a aeronave preferida de muitos ases famosos, incluindo von Richthofen, Udet e o principal as austro-húngaro, Godwin Brumowski. O Albatros D3 alcançava 117 mph, 188 kmh, e era equipado com 2 metralhadoras sincronizadas. Enquanto a maioria dos caças aliados tinha apenas uma, a indústria aeronáutica alemã enfrentou desafios,
pois, sem produção em massa durante boa parte da guerra, não conseguia igualar a produção dos aliados, especialmente das indústrias francesas. Além disso, os fabricantes alemães tendiam a produzir muitos tipos com desempenho semelhante, mas em pequenas quantidades. O Roland D3 foi um desses exemplos, comparável ao Albatros D3 em desempenho, mas produzido em números muito menores. As unidades alemãs de reconhecimento e observação também desfrutavam de vantagens técnicas. Como mencionado anteriormente, a ofensiva de Nivelle não conseguiu atingir seus objetivos e resultou em pesadas perdas e até mesmo motins dentro do exército francês. Os serviços aéreos da Entente eram eficazes quando as condições climáticas permitiam voar, mas pagaram um preço terrível, especialmente o Corpo Real de Aviação. Segundo Franks, Guest e Bailey, os britânicos perderam até 245 aeronaves por ação inimiga, incluindo fogo do solo. As maiores perdas foram sofridas pelo obsoleto BE-2, do qual 75 foram abatidos. Depois veio também o obsoleto Farman Experimental, 2 com 58 destruídos. Os caças monopostos também sofreram pesadamente, com os Nieuport registrando 43 perdas. Em termos de pessoal, os britânicos perderam 319 homens, sendo 211 mortos desaparecidos ou que morreram devido aos ferimentos, e 108 feitos prisioneiros. Segundo os mesmos autores, as perdas francesas foram bem menores. 55 aeronaves perdidas, sendo 30 delas caças Spot 7 e Newborn. Ao todo, 63 aviadores franceses morreram, desapareceram ou faleceram por ferimentos. 11 foram capturados e 55 feridos. As perdas de aeronaves alemãs foram leves, ao menos 75 sendo 24 de reconhecimento e observação, 11 Schuster e o restante caças monopostos. Pilotos de caça alemães alegaram abater 298 aeronaves inimigas, entre elas 34 balões. A Jasta 11 foi a unidade mais bem-sucedida, com 89 reivindicações. O piloto alemão com mais pontos foi Kurt Wolff, com 23 vitórias, seguido pelo comandante da Jasta, 11 Manfredo von Richthofen, com 22. Os pilotos britânicos dos aliados reivindicaram 126 aeronaves destruídas e os franceses 70. As perdas alemãs verificadas totalizaram 76 aeronaves. Os principais fatores do resultado do Abril Sangrento foram a obsolescência das aeronaves britânicas e o treinamento insuficiente das tripulações do Royal Flying Corps. No entanto, as lições foram aprendidas, e no verão de 1917, o Corpo Real de Aviação havia se transformado em uma força de combate muito mais capaz. Avise se prefere mais vídeos sobre estratégia e visão geral de campanhas, ao invés do foco atual em batalhas táticas. Além disso, deixe um comentário se você gostaria de assistir a uma série cobrindo o Abril Sangrento em detalhes, apresentando batalhas individuais ou simplesmente mais conteúdo sobre a Primeira Guerra Mundial. De modo geral. Obrigado e siga assistindo Showtime 112.